que era exatamente esse evangelho de poder. E o Peter Wagner, catedrático, convidou John Wimber para dar as aulas. E no início dos anos 80, alunos de doutorado do Peter Wagner, lá no seminário Fuller, tiveram experiências espetaculares nas salas de aula, porque as salas de aula eram isto. Neuza Itioca participou disso naquele tempo, no 84, 85, ela estava lá fazendo doutorado. E nesse tempo, através de John Wimber surgiu um movimento que virou uma denominação chamada Vineyard, a Igreja da Vinha, ou Videira. Rapidamente, pastores e congregações se juntaram àquele discernimento de todos os lados. Eu diria assim que quase como a massa de um bolo que recebeu o fermento à tarde e no dia seguinte estava volumosa, de uma hora para outra. Como era uma expressão da igreja de formação acadêmica de nível médio para cima e gente muito séria e inteligente, isso abalou as estruturas mentais de todos os segmentos evangélicos dos Estados Unidos para algo extremamente sério, porque agora não podiam dizer que isto era o segmento pentecostal do início do século, nem o renovado dos anos 60, que era algo que o pessoal era muito do barulho em si, mas sem sustentação, sem raízes. Aí aparece algo com uma confrontação bíblico-teológica honestíssima. Isso começa a entrar. Gente famosa das denominações foram tocados, porque havia manifestação do poder de Deus. Congresso para todo lado. E como o John Wimber começou avançando simplesmente, equipando as pessoas para, na experiência que eles tiveram, aquele conta a história dele, a experiência dele com essa questão de curas. E eles então começarem a treinar pessoas. E as pessoas viam o sinal da bondade de Deus. E os críticos chegavam de todos os lados e viam e eram tocados. Este é o Evangelho. Então, ajuntaram pastores e congregações de quase todas as expressões. E a denominação cresceu muito. Em 1996, John Wimber faleceu. A denominação, ele era muito enfermo de coração. Nunca foi curado. O que há de fundamentação bíblico-teológica, talvez mais vivo é o que está aqui. Eu considero que na sequência disso, o dele, do Ken Bowie, ele começa o livro dedicando a John Wimber e diz: você vai descobrir que este livro é o que eu recebi de você, mais ou menos isto. É o que espero que chegue hoje. O outro, do Stephen Hill, Vivendo em Milagres, não está esgotado. Vocês deverão fazer outra edição. Mas aqui vai tratar a questão das curas, que nós vamos trabalhar isso à tarde, no terceiro turno da tarde, sobre a manifestação do Evangelho, da Palavra e do Poder. John Wimber não sabia que isso estava ocorrendo. Hoje a Igreja da Vinha é tradicional como qualquer outra. E eles tiveram uma expansão muito grande através de uma percepção de forma de culto, de adoração viva, manifestação profética séria, honesta, e manifestação do Espírito Santo através dos chamados dons de revelação, conforme a classificação que se dê. Palavra de conhecimento, palavra de ciência, conhecimento e sabedoria, perdão, ciência e conhecimento é a mesma coisa, né? De sabedoria, profecia e também línguas, num contexto de maturidade muito, muito elevado. E isto é o que todo crente normal começa a buscar. Os fariseus da igreja, os líderes da igreja, irão combater isso até o fim, porque sempre haverá. Mas as ovelhas do Senhor
querem ouvir isso. Agora, já é uma geração, estamos num tempo onde as ovelhas já estão desnorteadas, porque elas já desacreditaram desse barulho, dessa oferta de coisas baratas, dos congressos, dos movimentos, das denominações, dos chavões. Descobriram que o povão, os líderes, querem extorquir deles, tomar o dinheiro deles, e apresentando-lhes algo como sendo manifestação do poder de Deus, em troca, dinheiro, 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 e daqui a pouco aquilo não produz nada neles. E é um tempo desse, amados, tipo o que a gente encontra na palavra do Senhor, quando ele descreve dos dias dos juízes, que cada um ia para onde lhe parecia, ou do outro que Jesus diz em Mateus capítulo 9, que aquela geração era como ovelhas que não têm pastor, cada um seguiu o seu caminho, sem direção e num vazio terrível. É mais ou menos isso que está ocorrendo na igreja hoje como um todo. Por esta razão, eu sou parte dos que creem, e não é muita gente que está ainda sintonizada com isso, e que Deus está fazendo isso, ajustando esta questão. E como isto irá avançar? E, infelizmente, eu continuo acompanhando o movimento da Igreja da Vinha, já é tradicional como os demais. E porque os chavões não funcionam, é a mente de Cristo e o caráter de Cristo que é a manifestação dele. Não é? Então nós vamos prosseguir considerando isto. Nesse instante, nós vamos colocar para os irmãos uma administração de John Bevere sobre autoridade e liderança. É uma ministração que eu gostaria que nós pudéssemos ouvi-la nesses dias pelo menos 3 vezes. Quando os irmãos ouvirem a primeira vez, irão descobrir que quando terminar, eu imagino, quer dizer, imaginação, né? Alguns vão dizer, se eu pudesse ouvir de novo. E aí vocês vão pedir, pode me dar uma cópia dessa? Eu vou dizer, não posso. É minha. E nós precisamos ouvir juntos, precisaríamos dialogar. E está em inglês e espanhol. Num espanhol que não é tão fácil de se ver, de se discernir para alguns. Então, vamos fazer o quê? Vamos ouvir esse mesmo. Né? E então, se houver espaço, nós ouviremos ainda hoje uma segunda vez, e quem sabe até com uma tradução simultânea. Tal a importância do que está aí. Se você pegar 20% agora, considere que já pegou bastante. E quem sabe inglês, pode pegar 30%. Porque quando estiver terminando, você sabe que já esqueceu tudo mais. Depois da terceira vez, você começa a discernir um pouco mais. E nesse tempo, enquanto os irmãos estarão ouvindo, os irmãos terão um privilégio muito grande de se livrarem da minha presença. Porque eu vou dar uma saidinha agora para fazer o exame que me marcaram exatamente para hoje. E não pensem que esse encaminhamento eu coloquei foi por causa disso, não. Não foi por isso. Porque não haveria coisa melhor do que a gente dar um intervalo agora. Não é? Eu vou lá fazer. Não é por isso. Isso é para nós remirmos o tempo. Porque eu não coloquei antes. Porque ainda não estava na hora. E então, agora, os irmãos irão receber o que aqui está. E se acharem que gostariam de ouvir segunda vez agora,